Eita, Deus tremendo, aleluia. Se a gente pudesse, a gente ia ficar aqui até. Glória a Deus, meia-noite. Glória a Deus, e tão forte que está a presença de Deus sobre esta casa. Glória a Deus, eu tenho certeza que Deus está fazendo algo. Eu tenho certeza que Deus está trabalhando, aleluia, no mundo espiritual nesse culto. Glória a Deus. E eu tenho certeza que nós vamos testemunhar aquilo que Deus fez no dia de hoje sobre a nossa vida, porque correntes foram quebradas, cadeado foi despedaçado, aquilo que estava aprisionando no mundo espiritual foi despedaçado pelo poder de Deus que foi derramado sobre essa igreja. Aleluia. Glória a Deus, é hora de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Aleluia, mais uma vez, igreja, vamos ficar atentos a ouvir a mensagem do Senhor Jesus para os nossos corações, porque é maravilhoso louvarmos, sentimos essa graça, mas o que nos liberta é a palavra de Deus, o que nos transforma é a palavra de Deus, o que muda a nossa vida é a palavra de Deus. É gostoso adorar o Senhor, é maravilhoso, é gostoso sentir a sua presença, dar lugar para o Espírito Santo de Deus habitar, é maravilhoso, mas o principal é a palavra de Deus. Quero estar chamando o nosso pastor Rogério, em nome de Jesus, que vai ser portador de Deus nessa noite, aleluia, como voz do Senhor para trazer a mensagem para os nossos corações. Você que pode, estenda suas mãos para cá em forma de concordância. Oremos em nome de Jesus. Pai, no santo nome de Jesus Cristo Nazareno, Senhor, nós queremos apresentar diante do Senhor, Pai, a vida do pastor Rogério, Pai, o qual vai ser ministro nessa noite, instrumento teu, Senhor. Ah, Deus Santo, Deus querido, usa teu filho, Pai. Tu conheces o desejo do coração dele e eu tenho certeza que o Senhor vai realizar o desejo do coração dele, Pai. Em nome de Jesus, derrama do céu a tua graça, a sabedoria, o conhecimento. Revela, Senhor, a tua palavra, Pai, ao coração do teu filho nessa noite, para passar para a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, fortalece ele, reveste ele, Pai, do sal do céu, meu Pai. Usa com poder e autoridade do alto, usa com ousadia do teu Espírito Santo de Deus. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Abra suas Bíblias na Epístola de Coríntios, 1 Coríntios, primeira carta de Coríntios, ali no capítulo 4, versículo 16. Em nome de Jesus. Hoje não foi um dia legal para mim, mas Deus sabe de todas as coisas. O importante é que Deus, ele renova nossas forças. Para estar aqui hoje, cultuando, ainda tendo a responsabilidade de trazer a palavra, só Deus sabe. Primeira Epístola de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16, é um pequeno versículo. Amém? Nem sei se o que eu vou falar aqui eu posso dizer como mensagem, né? Porque na verdade eu quero confrontar o meu cristianismo com o cristianismo dos irmãos. Porque Deus, ele trabalha de várias formas, de várias maneiras, né? Deus usa os seus ministros para, né, fortalecer a igreja, trazer refrigério, né? Trazer uma palavra profética, uma resposta. Mas também Deus, ele quer saber de nós como é que está o nosso cristianismo, né? Como é que está a nossa vida cristã. Aleluia, Deus!
Né, ontem aqui teve o evento da CMP 2024, o culto ministerial da palavra, né? Deus usando ali a pastora Luciana, né? Trouxe o refrigério para a igreja, uma palavra profética, e fora que Deus usou ela grandemente aqui para falar com alguns dos irmãos. Mas hoje, como é um culto de ceia, né? Celebrar, né, o que Deus fez por nós na cruz, né? Entregando a sua própria vida por mim e por você, para que hoje eu e você não vivemos mais para nós mesmos, né? Mas viver por aquele que morreu e ressuscitou, que é Cristo. Porque o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 14 e 15, ele diz: o amor de Cristo nos constrange, pois sabemos que um morreu por todos, e logo todos morreram. Ele morreu por todos, nós cristãos, e toda a humanidade. Ele morreu por todos. Para aqueles que vivem, nós, os que vivem, já não vivem mais para si mesmo, mas viver para aquele que morreu e ressuscitou, que é Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei que é difícil viver para Cristo. Aleluia, Jesus. Mas é isso que Cristo requer de mim e de você. Aí aonde você vai entender quando Jesus fala em Mateus 16, 24. Quem quiser me acompanhar, quem quiser me seguir, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Negar a si mesmo é que você não vai viver a sua vida conforme você quer, conforme nós vivia antigamente, né? Que a gente era dono do nosso próprio nariz, a gente vivia como a gente queria, buscava o que queria, fazia o que queria, né? A gente vivia conforme as nossas vontades, o nosso querer, os nossos desejos. Mas hoje, nós que entregamos a nossa vida a Cristo, né? Entendemos a sua palavra, compreendemos, procuramos viver, praticar e obedecer. Hoje a gente não vive como antigamente. Mas é isso aqui que eu quero confrontar o meu cristianismo com o cristianismo de vocês. Nesse texto aí de 1 Coríntios 4,16. Na minha Bíblia, NVI, a nova versão internacional, tá? Paulo dizendo, olha, suplico que sejam os meus imitadores. Paulo está dizendo para o povo de Corinto. Mas por que Paulo, ele diz, o povo de Corinto, né? Não só diz, mas está suplicando, olha, suplico, ou seja, eu exijo, eu imploro a vocês, sejam meus imitadores. Porque Paulo, na verdade, ele estava ensinando o povo de Corinto a forma de viver em Cristo, de viver o Evangelho, de poder viver o cristianismo, o verdadeiro cristianismo. Porque o povo de Corinto não era um povo fácil. Porque o povo de Corinto, naquela época, era um povo muito idólatra. Era um povo muito imoral, que cultuava a Deus Afrodita, conhecido como Deus do amor. Era um povo idólatra e um povo muito imoral, que vivia nas suas imoralidades sexual. E por mais que eles receberam o Evangelho, eles não estavam vivendo conforme o Evangelho de Cristo. Então Paulo, quando ele escreve a carta, ele escreve ensinando, doutrinando a maneira como que deve viver verdadeiramente em Cristo.
como esse povo de Corinto poderia viver o Evangelho de Deus. Aleluia, Deus. E a única forma, né, do povo de Corinto, né, compreender e poder viver o Evangelho de Deus, viver o cristianismo, era imitando Paulo. Sejam meus imitadores. Imitador vem da palavra imitar. O que é imitar? Imitar é copiar, é reproduzir algo ou alguém. Imitar tem a sua conotação de seguir alguém como exemplo ou modelo a ser seguido. E Paulo, ele tinha moral para afirmar, né, e até suplicar: olha, suplico que sejam meus imitadores. Ou seja, Paulo estava dizendo: olha, se vocês querem viver verdadeiramente em Cristo, se vocês querem viver o Evangelho que eu prego, me imitem, me observem. Ou seja, observe o meu modo de vida, observe o meu estilo de vida, veja a minha conduta, o meu comportamento. Aleluia. Ou seja, observe o que eu ensino, o que eu prego, o que eu vivo, Aleluia, o que eu pratico. Glória a Deus. Então era essa doutrina que Paulo estava passando para o povo de Corinto, para que eles pudessem verdadeiramente viver em Cristo, se espelhando em Paulo. Então eu devo me espelhar em alguém? Sim. É lógico que o modelo de imitação de fé é Cristo, mas a gente só pode imitar a Cristo se a gente pratica a palavra de Deus. Porque Jesus, como Deus, Ele é Espírito. Ele está entre nós. Nós só não podemos ver. Mas como eu imito algo que eu não vejo? Obedecendo a sua palavra, conhecendo a sua palavra. Por isso que é importante, eu sempre pego no pé dos irmãos, sempre estou falando: olha, leia a sua Bíblia, leia a palavra de Deus. Como já foi dito aqui, é só o conhecimento que liberta. O conhecimento da palavra de Deus não é só para obter informação e ser um intelectual. Ou seja, como os doutores em teologia, nada contra a teologia, mas o conhecimento da palavra de Deus é para libertar nós, tanto da mentira, da ilusão, da idolatria, da religiosidade. Glória a Deus. É o conhecimento. Em João 8,32 está escrito lá, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Glória a Deus. E continuando o texto, no versículo 36, e se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livre. Glória a Agora Deus. vamos entender uma coisa: o que é ser livre? Ser livre, liberto pela palavra, é o poder de decisão. E qual é o poder de decisão? Vou dar um exemplo bem simples aqui para todo mundo entender. Vamos supor que eu sou alcoólatra, bebo da número 1 a 51. Alguém pregou o Evangelho para mim, eu ouvi o Evangelho, eu me arrependo, aceito Jesus, começo a vir para a casa de Deus. Aí eu frequento os cultos, começo a frequentar os cultos de oração, os cultos de ensinamento, de doutrina. Um culto como esse aqui, ouvindo a mensagem do Evangelho, aí eu começo a entender. E eu começo a compreender. E aí eu tomo a decisão de seguir a Cristo, através do arrependimento, descendo as águas batismais. Glória a Deus. E aí quando eu desço as águas, eu sou uma nova criatura. Glória a Deus. Aleluia. De 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Só que aprenda e entenda. Por mais que você desce as águas,
morre para o velho homem, nasce para o novo, mas esse novo é em Cristo Jesus. O que acontece é a libertação da nossa mentalidade. Por quê? Porque os desejos da nossa natureza carnal, sentimento, vontade e desejo, vai continuar fluindo entre nós. E aí que entra João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. Glória a Deus, aleluia. Então, se eu bebia da número 1 a 51, ouvi o evangelho, aprendi da palavra, desci as águas, mas conforme o tempo que eu vivi no alcoolismo, ainda tem as dependências químicas, ainda sinto vontade, eu sinto desejo. Mas aí a maneira que eu aprendi da palavra, entendi a palavra, que agora eu tenho que viver em Cristo, por mais que o álcool me atrai, eu rejeito. Aleluia, Deus. Por mais que eu sinto vontade, eu falo, não vou tomar. Glória a Deus. Por mais que alguém me convide, eu não vou. Aleluia, Jesus. Então esse é o poder da libertação do conhecimento da verdade. Aleluia. Porque agora você conhece a verdade, antes você não conhecia. É, Senhor, aleluia. Então se hoje eu conheço a verdade, eu não vou querer mais aquela vida de alcoolismo. Porque eu conheço a verdade. Eu sei que se, por mais que eu aceitei Jesus, eu quero buscar Jesus, eu desci as águas, mas por mais que eu sinto vontade de beber, eu rejeito. Por quê? Porque se eu beber, eu não vou agradar o meu Deus. Eu não vou edificar minha fé. Eu vou entristecer o Espírito Santo. Por isso que Efésios 4,30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual você foi selado para o dia da vossa redenção. Aleluia, Deus. Então o poder de libertação através do conhecimento da verdade é quando eu entendo a verdade. Aleluia. Que eu não vivo mais para os meus desejos. Eu não vivo mais para minhas vontades, para minhas práticas, como eu vivia antes. É Deus. Agora eu vivo para Deus. Por mais que eu sinta vontade, eu rejeito. Eu disse, não quero, não vou beber, eu não vou sair, não vou aceitar o seu convite. Aleluia. Eu vou passar longe do bar. É a mesma coisa um homem que é adúltero, que tem duas mulheres. Tem a sua casada e tem a sua amante. Meu Deus. Quando ele conhece o Evangelho de Deus, ele vai ter a consciência. É, Jesus. Ou ele fica com as duas, ou ele fica com uma só. Só que agora ele conhece a verdade de Jesus. Aleluia, meu Deus. Agora ele conhece a verdade, então ele vai tomar uma decisão. Se ele continuar tomando a decisão de ficar com duas mulheres, ele vai continuar no adultério. Ele vai continuar desagradando a Deus. É, Deus. É Deus não vai se agradar. Então vai ter que tomar uma decisão. Antes você não conhecia a verdade, mas hoje você conhece. Então você tem que tomar uma decisão. Então qual é a decisão correta? Que diz a palavra: se é casado, fica com a casada. Desfaz da outra. Deus, aleluia. É assim que funciona. Por mais que você sente vontade, por mais que você é atraído, por mais que você é tentado. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. É, Jesus. Eu estou falando claro, objetivo, porque é simples, para todo mundo poder entender o que é verdadeiramente ser liberto pela palavra. O poder da decisão. Você decide. Eu sou alcoólatra. Aceitei Jesus. A palavra me ensina que eu não devo me embriagar. Efésios 5,18: não se embriague com vinho, que te leva à libertinagem. Ó, vinho, ele contém álcool. Não se embriague com vinho, que te leva à libertinagem. O que é libertinagem? Quando você se embriaga, quando você bebe além da conta. Porque quando a pessoa bebe além da conta, ela fica fora de si.
É verdade. Quando ela fica fora de si, ela só faz besteira. Então Paulo está dizendo, olha, não se embriague com vinho que te leva à libertinagem. Então se eu continuar nessa vida, vai me levar para o buraco, vai me levar para a desgraça. Agora, se eu rejeitar, se eu negar, se eu disser não, se eu passar distante do lugar que me atrai, e aí o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida, vai te Aleluia, glória a Deus. Talvez no momento é difícil, porque é difícil mesmo. É muito difícil mesmo sair de um vício. Aleluia, meu Deus. Porque quando a gente está em um vício, seja ele qual ele for, seja álcool, seja drogas ilícitas, entendeu? A imoralidade, também não é só o adultério, mas é a pornografia. Meu Deus. Então quando a gente conhece o Evangelho, a gente toma a decisão de continuar ou de rejeitar. Aleluia. É difícil, mas Jesus te dá força, Jesus te dá poder. Glória a Deus, aleluia. É difícil, mas você tem que perseverar com Cristo, em nome de Cristo. Glória a Deus. Porque com suas próprias forças, muitas das vezes, você vai cair, você vai ter recaída. Muitas das vezes você vai tropeçar. Mas quando você insiste na presença de Deus, de querer abandonar esse pecado, esse vício, seja lá o qual for, e o Senhor está vendo o seu esforço, a sua vontade, a sua renúncia, Glória a Deus. e aí aquilo que você acha que é impossível, né, por causa das suas fraquezas humanas, por causa, né, dos seus tropeços, aquilo que você acha impossível, mas se você persistir, se você perseverar, Jesus vem e te liberta. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Mas primeiro, você tem que entender e compreender a consciência que hoje você entregou sua vida a Jesus e você tem que tomar a decisão de rejeitar, por mais forte que seja. Eu não quero, eu rejeito, eu renuncio. Glória a Deus. aleluia. Aleluia. Mas a única forma de você encontrar força é você vindo para a casa de Deus. A única forma de você encontrar força é você dobrando seu joelho e falando com o Senhor. Aleluia, meu Deus. A única forma de você encontrar força e resistência é vindo para a casa de Deus. Aprender da palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque, como eu disse, a gente é ser humano, a gente é carne. A carne não submete a palavra de Deus. Não submete. Romanos 8:7. Que a carne não submete, não obedece a Deus. O que se sujeita à palavra de Deus é o nosso espírito. É o nosso espírito, a nossa carne, a nossa natureza não. A nossa natureza quer tudo ao contrário às coisas de Deus. Não é fácil. 2 Pedro 2,19 diz: de quem o homem é vencido, do tal torna-se servo. Eu vou te explicar. Se o álcool te vence, você é servo do álcool. Se a imoralidade te vence, ou seja, a pornografia, você é servo da pornografia. Se o adultério te vence, você é servo do adultério. E o único que traz a libertação é Cristo, através da palavra. Porque na palavra está escrito, tanto não embriagar, como não adulterar. Então você já tem a consciência. E aqui para nós, sem conhecer o Evangelho, nós temos a consciência do que é certo, do que é errado, do que é bem e do que é mal, do que é bom e do que é ruim. Nós temos essa consciência, desde adolescente. Mas a palavra de Deus é poder. Aleluia, Deus. Viver uma vida cristã não é fácil. Por que não é fácil? Por causa da renúncia, tem que renunciar. Religiosidade é fácil. Ser religioso, vir para a casa de Deus, sentar no banco, ouvir uma palavra, fazer uma reza, uma oração,
voltar para casa, eu faço o mesmo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Rei da glória, aleluia. Santo Deus de poder, glória, aleluia. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus, aleluia.